Olá, seja muito bem-vindo aqui. Hoje, Jó, capítulo 14, a continuidade da resposta de Jó, né, do capítulo 13. É uma continuação em resposta aos três amigos, um apelo tanto na horizontal, tanto na vertical. Vamos ler o complemento do que Jó está falando? Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade e que tanto eu e os meus irmãos possamos aprender à luz das Escrituras como compreendê-lo, ouvi-lo e percebê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Venha comigo, versículo 1, capítulo 14. Como é frágil o ser humano. Sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. É preciso que vigies uma criatura tão frágil e exiges que te preste contas. Quem pode extrair pureza de algo impuro? Ninguém. Estabeleceste a extensão de nossa vida. Sabeis quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais. Portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permite que terminemos nosso trabalho em paz. Até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dar novos ramos, ainda que as raízes tenham envelhecido na terra e o tronco esteja podre. Com cheiro de água, voltará a brotar e dar ramos como uma planta nova. Mas quando as pessoas morrem, perdem as forças, dão o último suspiro e depois, aonde estão? Como a água evapora do lago e o rio desaparece na seca, são colocadas no túmulo e não voltam a se levantar. Até que os céus deixem de existir, não acordarão. Não serão despertados do seu sono. Quem dera, tu me escondesses na sepultura e me esquecesses ali até tua ira passar. Quem dera me desses um tempo de descanso, para que só então te lembrasses de mim. Podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Tu chamarias e eu responderia. Tu ansiarias por mim a obra de tuas mãos. Assim, tu protegerias meus passos em vez de vigiares meus pecados. Meus pecados seriam fechados num saco e tu cobririas minha culpa. Em vez disso, assim como os montes desmoronam e as rochas caem de onde estão, como a água desgasta as pedras e as enchentes arrastam a terra, tu destrói a esperança do ser humano. Tu prevaleces sempre sobre ele e ele se vai. Tu o desfiguras na morte e o mandas embora. Não sabes se os filhos crescerão com honra ou afundarão no esquecimento. Ele sofre sua própria dor e lamenta apenas por si mesmo. Bom, a ênfase que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês é que há uma esperança. Mesmo em meio às trocações que Jó aqui ele dispara contra os amigos e em direção a Deus, ele deixa claro aonde está a esperança dele. Você não vê em nenhum momento aqui ele colocando, nossa, aquela casa que eu tinha, se eu tivesse ela ainda, ao menos eu poderia, se eu tivesse aquela junta de bois ainda, aqueles meus negócios, quem sabe eu ainda poderia me reerguer. Não. Você percebe Jó aqui entendendo o seguinte, só tem uma esperança. Independente se eu tenho ou não tenho alguma coisa, se eu desfruto ou desfruto, não interessa. Jó aqui deixa claro aonde está realmente a esperança
do ser humano. Essa é a ênfase principal. O verso número 6, eu destaco aqui o primeiro ponto que eu compartilho, diz assim, ó, portanto, dá-nos sossego, deixa-nos descansar. Somos como trabalhadores braçais, permita-me que descansemos um pouco do trabalho. Às vezes, a gente se ocupa muito tentando justificar as coisas, tentando explicar as coisas. Existem momentos que o descanso vale mais do que as explicações. Vamos devagar? Nós já estamos passando por um processo difícil. Às vezes passamos por barras na vida. Às vezes passamos por muitos vales. E, como se não bastasse, agora eu preciso me justificar demais a respeito de algo que eu já sei que estou certo. Eu já sei que não estava na minha mão aquele episódio que aconteceu. Fugiu do controle. Eu não detenho o controle da vida. Eu não estou com o controle remoto da Terra. Então, eu e você, muitas das vezes, vamos nos cansar muito na justificativa, em se justificar do porquê estamos passando por alguma coisa. Às vezes, a justificativa não é necessária, somente o descanso. Descanse no Senhor. Não gaste a sua energia tentando se justificar. Como eu já vi pessoas sendo feridas na igreja, em casa, na família, em qualquer lugar que seja, na justificativa. Tem que ficar se justificando por algo que Deus pediu, por algo que Deus está colocando na vida da pessoa. E ela querendo se justificar. O injustificável, né? O ponto número 2, do 7 a 9, diz assim, até mesmo uma árvore tem mais esperança, pois, se for cortada, voltará a brotar e dará novos ramos. Aqui está falando o seguinte, ó, vou cortar uma árvore, certo? Cortei a árvore, agora está só no toco, está só no toquinho. Ele está dizendo que essa árvore vai brotar e vai dar novos ramos, não é isso? É isso que o texto está dizendo. O que eu quero trazer aqui, então, é que depois do corte, não é o fim. Depois do corte, não acabou. Ah, eu perdi alguém muito querido, morreu. A vida não acabou. O meu negócio quebrou, não acabou. O meu filho fez isso comigo, não acabou. Fui vítima de um adultério, não acabou. Estou acometido dessa doença, não acabou. Ó, faleci, morri, não acabou. Depois do corte, depois da queda, depois da quebra, depois da doença, depois da morte, não acabou. Ainda há esperança. Ainda tem algo. Calma. As coisas que acontecem na nossa vida não é o fim. O corte, o problema, o desafio não é o fim. Esse é o ponto 2. O ponto 3, que é dos versos 14 a 15, diz assim, podem os mortos voltar a viver? Assim eu teria esperança durante todos os meus anos de luta e aguardaria a libertação que a morte traz. Os nossos problemas e nossas dores revelam o quê? O que revela a nossa dor? A nossa dificuldade revela o quê? A nossa limitação. Porque quando um problema vem, você concorda comigo que tira a nossa segurança? Né? A gente achava que estava seguro com uma certa situação. Vamos colocar exemplo de um casamento? O casamento está acontecendo, está fluindo, você está achando que está tudo bem, e ali é o seu porto seguro.
chega uma notícia de um adultério, né? E a segurança sua, então, é arrancada. Arrancada. Tira o seu chão. Você perdeu as estribeiras, né? Tirou sua segurança. E aí você entra agora na dependência. Na dependência de Deus. Para se recuperar. Para criar forças para perdoar e restaurar sua família. Então, o ponto número 3 é: quando a minha segurança é retirada, a dependência é colocada. Quando a segurança é retirada, a dependência é colocada. Esse é o ponto 3. Caso realmente você entenda a importância de se recorrer a Deus, aí sim esse 3 vai fazer sentido. Capítulo 14 de Jó. Impressionante como que nós podemos aprender com as Escrituras. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós aprendemos aqui que há uma esperança, que mesmo depois dos percalços da vida, ainda não acabou. E que toda vez que a nossa segurança for removida, nós então entraremos com a nossa dependência total no teu agir. Porque cremos que no Senhor somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Logo, logo, capítulo 15 de Jó. Deus te abençoe.